O mistério acabou. O tão sonhado Hexa já tem data, local e uma base matemática assustadora, cravando a vitória absoluta do Brasil na Copa do Mundo de 2026. E olha, não se trata de achismo não, é um padrão inegável que rege a história da seleção. Tudo que a gente vai ver nessa análise muda completamente a forma de enxergar o futuro do nosso futebol. Pensa bem no número 6. Ele não é apenas um objetivo ou aquela estrela a mais que a gente tanto quer na camisa. O número 6 é um padrão matemático histórico totalmente entrelaçado com a nossa trajetória. Desde a primeiríssima glória lá em 1958, liderada pelo jovem Edson Arantes do Nascimento, o genial Pelé, o destino da equipe tem sido moldado e guiado por esse exato número. A história de vitória inquestionável do Pelé e do Brasil começa exatamente aí. A prova fundamental de como tudo isso começou está justamente nesses primeiros anos. Em 1958, na Suécia, a primeira taça veio disputando exatamente 6 partidas, tudo sobre a magia de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Em seguida, em 1962, no Chile, com o craque Manuel Francisco dos Santos, o imortal Mané Garrincha chamando a responsabilidade, o bicampeonato foi marcado por exatas 6 coincidências cruciais. E então, o auge, 1970, no México. O tricampeonato perfeito, novamente com o Pelé brilhando de forma absoluta. E adivinha como? Foram 6 jogos e exatas 6 vitórias. O número 6 literalmente ditou o sucesso do Pelé, do Garrincha e de toda aquela esquadra lendária. E as coisas ficam ainda mais impressionantes quando a gente analisa o famoso ciclo de 24 anos. A matemática vai muito além dos jogos das eras do Pelé e do Garrincha. Existe um padrão cronológico gigantesco que dita de forma inquestionável as nossas eras de domínio. O intervalo exato entre as maiores glórias prova isso de forma brutal. Depois daquele tricampeonato mágico em 1970 com o Pelé, a gente viveu uma seca absoluta. Quanto tempo durou essa seca até Romário de Souza Faria trazer o tetra em 1994? Exatos 24 anos. Avançando um pouco mais na linha do tempo, o Ronaldo Luiz Nazário de Lima, o nosso Ronaldo Fenômeno, garantiu o penta em 2002. Agora, adicionando os mesmos 24 anos de seca e frustração após o brilho do Ronaldo Fenômeno, o alvo cai matematicamente em 2026. O ciclo de 24 anos do Romário e do Ronaldo Fenômeno se fechou com uma precisão simplesmente milimétrica. É ou não é de explodir a cabeça? Se tudo isso que a gente viu até agora já fez sentido para você, já deixa o like aí embaixo. O clique no botão de gostei ajuda demais a espalhar essa realidade para mais torcedores que precisam ver que o nosso destino está traçado de forma indiscutível. Mas para chegar na glória, a gente precisa falar sobre um espinho chamado maldição europeia. Para entender o futuro esplendoroso que nos aguarda, é preciso falar sobre a dor. Essa sequência de eliminações recentes não foi um acaso, foi uma configuração cósmica, um preparo absolutamente necessário. Existe um padrão claríssimo nessa sequência de traumas no mata-mata, sempre caindo para seleções da Europa. Em 2006, a eliminação veio contra a França. Em 2010, o tropeço foi diante da Holanda. Em 2014, aquele trauma histórico aconteceu sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari, o consagrado Felipão, contra a Alemanha. Em 2018, a queda foi para a Bélgica, já sob o comando do técnico Adenor Leonardo Bachi, o Tite. E em 2022, a dor mais recente contra a Croácia ocorreu novamente sob a liderança do técnico Tite. Ou seja, com os times do Felipão e do Tite, sofremos exatamente 5 falhas consecutivas, formando um ciclo perfeitamente fechado de 5 decepções. E é exatamente aqui que a matemática entra em ação com uma força avassaladora. A lei irrefutável desse ciclo histórico exige que, após uma sequência de exatamente 5 fracassos dolorosos enfrentados pelas equipes do Felipão e do Tite, a vitória absoluta venha obrigatoriamente na 6ª tentativa. O palco foi limpo. O karma das eras do Felipão e do Tite foi pago com juros. A 6ª tentativa, marcada para 2026, é a nossa redenção inevitável. E se você acha que parou por aí, prepare-se para as coincidências inacreditáveis de 2026. A edição de 2026 definitivamente não é apenas mais uma Copa do Mundo. É um campo magnético de alinhamentos matemáticos impressionantes que parecem ter sido desenhados a dedo. O primeiro alinhamento indiscutível é o destino geográfico. A força do nosso futebol já foi provada nos gramados da Europa, da América do Sul e da Ásia, mas o foco absoluto agora é a América do Norte. O título épico de 1970, liderado pelo Pelé, aconteceu exatamente lá.
O título inesquecível de 1994, com a genialidade incontestável do Romário de Souza Faria, também foi conquistado lá. Trata-se de um território de domínio absoluto, forjado por lendas como o Pelé e o Romário. E adivinha para onde o torneio global retorna em 2026? Exatamente para a América do Norte, fechando essa trilogia de ouro de forma perfeita. E o alinhamento vai além da mera geografia. Pela primeira vez em toda a história esportiva, a gente vai ter um formato inédito de 3 países sedes dividindo os jogos: Estados Unidos, México e Canadá. 3 países. Somando o número exato de sedes, que é 3, com o próprio número 3, o resultado cravado é 6. O número 6 se manifesta descaradamente na própria estrutura física e organizacional da competição, reforçando aquela contagem impecável que foi iniciada lá na era do Pelé e do Garrincha. Até a numerologia contida na edição em si grita evidências. A Copa de 2026 será oficialmente a 23ª edição do torneio. Separando os dígitos do 23 de forma bem simples, 2 mais 3 é igual a 5. Esse é exatamente o número total de títulos mundiais que temos até hoje, uma constelação de glórias eternizadas pelo suor do Pelé, do Garrincha, do Romário e do Ronaldo Fenômeno. Chegar a essa 23ª edição figurando como os únicos pentacampeões aponta direta, lógica e matematicamente para o próximo passo obrigatório, a glória do 6º título. E o alinhamento brutal não para nas regras, regulamentos e datas oficiais. Basta analisar de perto as letras B, R, A, S, I, L. O próprio nome da nossa nação carrega a exata medida de 6 letras. A palavra que se tornou a maior obsessão esportiva moderna, hexa, carrega a própria essência do número 6. E o ano calendário em que todo esse espetáculo está marcado para acontecer? O ano de 2026. Uma data que termina de forma gloriosa e cravada com o número 6. A estrutura linguística, a marcação temporal do calendário e a nossa própria identidade se alinham de maneira absolutamente indissociável. Com tudo isso na mesa, a grande pergunta que fica é: finalmente chegou a nossa hora? É claro que a gente sabe que o futebol encontra sua resolução real mesmo dentro das 4 linhas do gramado, mas paira no ar um fato histórico incontestável. O nosso gigante sempre desperta, chuta a porta e assombra o mundo justo quando chega cercado de descrença. Em 2002, sob uma pressão absurda, críticas ferozes e eliminatórias extremamente sofridas, Ronaldo Luiz Nazário de Lima, o grande Ronaldo Fenômeno, superou graves lesões, foi lá na Ásia e dominou o esporte mundial. O cenário atual está configurado exatamente da mesma forma para um novo protagonismo avassalador, um feito digno do que o Ronaldo Fenômeno alcançou lá atrás. E olha, para quem quer consumir mais análises diretas, enérgicas e reveladoras como esta, desvendando padrões e conexões ocultas, a inscrição aqui no canal é simplesmente fundamental. Clicar agora mesmo no botão de inscrever garante o seu lugar na primeira fileira para acompanhar cada pequeno passo dessa jornada épica. A grandiosa mesa do destino está inteiramente posta. O ciclo matemático e exato de 24 anos, aquela teia invisível que cruza os destinos e o suor do Pelé, do Romário e do Ronaldo Fenômeno acabou de se fechar sem deixar frestas. As eliminações excruciantes sofridas nos comandos recentes do Felipão e do Tite temperaram os nervos e forjaram a nossa resistência. Enquanto isso, o número 6 pulsa e transborda visivelmente em cada detalhe logístico, geográfico e cósmico de 2026. A verdadeira questão que continua ecoando não é se os frios números mentem, mas sim, a gente está verdadeiramente pronto para abraçar essa colisão com o próprio destino? Eu deixo aqui o forte convite para você inundar a seção de comentários logo abaixo com as suas previsões mais sinceras para o torneio. Quero saber a sua opinião. A hora do Hexa não carrega mais o peso incerto de uma simples esperança, ela se transformou em uma implacável contagem regressiva. Um grande abraço e até a próxima análise. Não esquece de deixar aquele like. Isso dá uma força gigante para a gente continuar trazendo esses conteúdos profundos e sem enrolação para vocês.